Meu nome é Isabela. Eu cresci em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Quando criança, eu pensava que tinha uma família normal. Meu pai era professor de matemática no ensino médio e minha mãe trabalhava no turno da noite e era enfermeira. Não éramos ricos, mas também não estávamos passando por dificuldades. Eu fui filha única por um breve período e pensei que era amada do jeito que toda criança merece ser. Mamãe costumava escovar meu cabelo antes de ir para o trabalho e papai me levava para pescar com ele quase todo o fim de semana. À noite costumávamos sentar na varanda, nós três, tomando sorvete e ouvindo cigarras no ar calmo da noite. Eu acreditava que era assim que uma família calorosa era construída. Mas tudo terminou em uma noite gelada de julho, logo depois que fiz 8 anos. Fui acordada no meio da noite por batidas urgentes e faróis piscando na garagem. Minha tia Carla entrou em casa com o rosto pálido, me dizendo para pegar um casaco e algumas coisas. Mamãe estava no hospital, ela disse. Minha irmãzinha nasceu 2 meses antes do previsto e precisava de cuidados especiais. Eu também estava jovem para entender o que realmente estava acontecendo, mas eu sabia de uma coisa: tudo mudou depois daquela noite. Eles a chamaram de Beatriz, uma pequena forma, de vida vermelha cercada por tubos e máquinas, deitada silenciosamente dentro de uma incubadora. Eu não tinha permissão para chegar perto dela. Não podemos arriscar que ela fique doente, disse mamãe sem rodeios, com os olhos grudados no monitor cardíaco. Quando estendi a mão para tocar a mão dela, ela me afastou gentilmente, como se eu também fosse uma ameaça. Desde o momento em que Beatriz chegou em casa, tudo girou em torno dela. Nossa casa se tornou uma zona estéril, desinfetante em cada canto, purificadores de ar funcionando o tempo todo, e o cheiro de água sanitária era tão forte que eu acordava no meio da noite com a garganta queimando. Toda vez que eu tossia ou espirrava, minha mãe me arrumava e me mandava para a casa da minha vovó Helena. No começo pensei que era um deleite. A vovó Helena fazia uma torta de maçã incrível e sempre guardava um livro novo para mim. Mas aos poucos, comecei a sentir que não era bem-vinda em minha própria casa. Eu era vista como um risco potencial para Beatriz, a preciosa em quem todas as suas esperanças estavam depositadas, sendo que eu sempre fui muito esforçada. Na escola eu era muito atenciosa e levava a sério todas as aulas. Tirei nota máxima na minha primeira prova da 3ª série. Eu trouxe a prova de matemática para casa, esperando que a mãe o colasse na geladeira, como costumava fazer. Ela olhou para o papel como quem estava super ocupada, e logo se virou para perguntar ao pai se ele se lembrou de comprar lenços de Beatriz porque ela parecia um pouco enfadonha. E papai? Ele apenas assentiu e disse: "Bom trabalho." Sem um abraço, sem nem mesmo um sorriso verdadeiro. Estava feito. Eu tentei de tudo para reconquistar a atenção deles. Eu desenhei figuras, ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola, contei à mãe sobre todas as coisas fascinantes que li nos livros. Mas todos os esforços foram rejeitados com a mesma desculpa. Beatriz está com febre leve. Beatriz está dormindo. Beatriz precisa descansar. Isabela, por favor. Fique quieta, minha mãe dizia. Eu gradualmente aprendi a ficar invisível. Eu ficava sozinha no meu quarto, que sempre cheirava a óleo de hortelã-pimenta, o único cheiro que incomodava Beatriz. Então, ela não tinha permissão para entrar. Era o único espaço que parecia meu, onde comecei a mergulhar na história, da arte, antiguidades e os mundos imaginários por trás de cada pintura antiga. Mas o que doeu mais do que ser ignorada foi quando eles começaram a reescrever o passado. Isabela sempre foi forte e independente. Mamãe disse aos vizinhos quando entrei no programa para superdotados. Ela entende que Beatriz precisa de cuidados extras. Não, eu não entendi. Eu só sabia que uma vez tive uma família e, então, um dia, ela desapareceu sem aviso. Eu lentamente percebi que as expectativas nunca foram feitas para mim. Abraços e elogios, ou mesmo que fosse apenas um olhar orgulhoso dos meus pais, tudo era para Beatriz. Eu não precisava dessas coisas. Eles pensavam: Isabela é o tipo que cuida de si mesma, mamãe dizia quando alguém perguntava sobre mim. Mas ser independente não significa não precisar de amor. Na 8ª série,
me candidatei a um emprego em uma padaria na cidade chamada Pinhal Açúcar. A proprietária, Dona Teresa, foi a primeira pessoa fora da minha família que viu valor em mim. Ela nunca perguntou por que uma garota de 13 anos queria esfregar o chão e vender doces depois da escola. Ela apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "Se você trabalhar duro, você merece um lugar no mundo." Eu nunca esqueci disso. Todos os dias, depois da escola, eu ia para a padaria. Prendia o cabelo e começava a limpar mesas, lavar bandejas e receber pedidos. Em casa, fazia o dever de casa silenciosamente, na minha pequena escrivaninha no canto do quarto. Ninguém nunca perguntava onde eu estava quando voltava, ou o que estava fazendo, desde que eu não começasse a beber ou fumar. Beatriz era diferente. Ela cheirava a sabonete e nunca precisou fazer nada em casa. Nunca precisou limpar seus livros didáticos. Nunca pôs os pés em uma padaria, a menos que fosse para comprar o próprio bolo de aniversário. Toda vez que Beatriz tinha um evento, de apresentações em grupo a encenações na igreja, a família inteira aparecia com flores e uma câmera de vídeo. Mesmo quando tirei nota máxima no Enem, minha mãe apenas murmurou sem alegria, sem abraços, sem felicidade genuína, apenas um: "Que bom, filha", enquanto cortava frutas para a Beatriz, porque ela estava com pouca vitamina C. Durante o último ano, me inscrevi para a faculdade. Não contei a ninguém. Eu escrevia as redações discretamente durante meus intervalos na padaria e pedia para a Dona Teresa revisá-las. Ela até me ensinou a escrever com o coração, como costumava dizer. Preenchi os formulários de auxílio financeiro e descobri sozinha como usar o sistema de bolsas. Cada passo que dei foi silencioso e solitário, mas nunca hesitante. Eu não esperava que meus pais pagassem pela faculdade, então me inscrevi para estudar na USP. Trabalhei o verão inteiro, economizei cada gorjeta e até coloquei moedas em um cofrinho para pagar a passagem de ônibus até a cidade vizinha mais próxima da universidade, que ficava a quase 2 horas da onde eu morava. Então, numa tarde de primavera, enquanto limpava o balcão da padaria como sempre, verifiquei o site e eu tinha sido aceita na USP. Fiquei congelada no doce aroma amanteigado dos biscoitos, olhos ardendo, sorrindo incontrolavelmente. Dona Teresa me abraçou como se eu fosse sua própria neta. Foi a primeira vez que chorei porque alguém estava realmente orgulhosa de mim. Naquela noite, levei a notícia para casa e disse para minha mãe. Ela olhou para o papel, colocou-o na mesa e disse: "Parabéns, mas não conte para a Beatriz. Ela está estressada ultimamente." Eu assenti. Dobrei o papel, coloquei-o no bolso e subi as escadas, enquanto Beatriz ria lá embaixo sobre suas novas sapatilhas de balé daquela boutique em que eu nunca ousei entrar. Semanas depois, toda a família deu uma festinha porque Beatriz ficou em segundo lugar num concurso de arte da escola. Papai até pendurou o desenho dela na sala de estar, com uma plaquinha que dizia: "O talento da família." Olhei para a imagem. Um gato rosa em pé sobre um arco-íris. Depois, voltei para minha redação, elogiada como excepcional e além das expectativas por um professor da minha escola, agora escondida na gaveta da minha escrivaninha. Foi então que eu comecei a perceber que não importava o quanto eu tentasse, eu sempre seria a filha sem importância. E Beatriz, não importava o quão comum fosse, sempre seria a especial. Mas desta vez, eu tinha a chave para ir embora. E jurei que me tornaria alguém que eles nunca mais poderiam ignorar. Escolhi me formar em História. Em parte pela paixão que desenvolvi desde a infância com as joias da minha avó, e também porque eu estava farta de deixar que os outros decidissem a minha história por mim. Aquelas aulas sobre dinastias, europeias, arte deco e o simbolismo das joias antigas me levavam de volta às memórias da minha avó, vovó Helena, que me deixava separar caixas de broches, colares e brincos antigos, sempre que eu era mandada para a casa dela. Ainda me lembro de um grampo de cabelo em forma de cisne, com pedras lilazes claras. Na época, eu não sabia se era valioso. Só sabia que a forma como a luz batia naquela pedra me deixava sem fôlego.
Eu passava horas na janela olhando para ele, como se fosse um tesouro. Hoje eu sei. O olhar que damos a uma antiguidade não é apenas fascínio. É instinto. Um tipo de intuição no qual só eu podia confiar. Graduando-me com honras, consegui um estágio não remunerado numa pequena empresa de avaliação de joias em São Paulo, trabalhando principalmente com casas de leilão locais. Enquanto meus amigos corriam para grandes empresas de mídia ou finanças, eu silenciosamente colocava luvas brancas, me curvava sobre uma lupa e fotografava cada pequeno arranhão em anéis, com os quais ninguém mais se importava. Na época, eu não sabia, aquelas peças sem nome mudariam a minha vida. A primeira grande mudança veio de um broche listado como bijuteria, do tipo que vale talvez algumas centenas ou milhares de reais. Eu não sabia por quê, mas no momento em que o peguei, algo mexeu comigo. O design era simples, mas os detalhes requintados. As bordas eram finamente gravadas, o esmalte impecável, e na parte de trás havia uma pequena marca quase apagada. Passei a noite inteira pesquisando essa marca. Descobri que ela pertencia a um artesão francês que produzia joias para a nobreza no início do século XX, antes de sua oficina ser destruída durante a guerra. O broche não era apenas autêntico. Era incrivelmente raro. Apresentei minhas descobertas numa pequena reunião com meus supervisores. Não falei por orgulho, mas com toda a paixão que tinha. Apoiei-me em documentos de arquivo, comparações, de design e até pedi ajuda a um amigo da biblioteca da universidade para acessar o banco de dados de um museu e encontrar registros originais. Resultado: o broche foi reavaliado com um valor inicial de R$12.000. E quando foi a leilão na vitrine de antiguidades em Campinas, ele foi vendido por mais de R$40.000. Essa foi a primeira vez que meu nome apareceu no e-mail da empresa com uma breve linha de elogio. Isabela tem um olhar afiado. Continuei. Trabalhando como se nada tivesse acontecido, mais e mais peças, que foram mal avaliadas, começaram a cair acidentalmente em minhas mãos. Uma vez foi um colar de esmalte cloisonné, considerado uma reprodução, mas que acabou sendo um original de um artista russo do século XIX. Outra vez, uma aliança de casamento de platina, confundida com uma peça nupcial genérica. Na verdade, era um design limitado, uma de apenas 30 alianças feitas para um aniversário histórico da família Safra, uma família muito importante e rica. Comecei a receber a confiança de colecionadores maiores. Minha supervisora, Renata, me convidou para almoçar pela primeira vez enquanto eu cortava uma fatia de torta. Ela disse: "Isabela, você já pensou em trabalhar por conta própria?" Ri, achando que ela estava brincando. Eu, a garota que trabalhou, sem remuneração por 2 anos, e sobrevive de macarrão instantâneo? Ela inclinou a cabeça com olhos penetrantes. Exatamente. As pessoas mais famintas encontram as refeições mais raras. As palavras dela ficaram em minha cabeça. Comecei a aceitar pequenos trabalhos de verificação. Casas de penhores, lojas de antiguidades familiares. Lugares que não podiam pagar grandes empresas. Eu cobrava menos, mas não deixava nenhum detalhe passar. Paciente e cuidadosa, nunca, pulando um único passo. Uma noite, voltei para meu apartamento decadente no 4º andar. Abri o armário e olhei para o caderno que minha avó havia me deixado. Na primeira página, com uma caligrafia confusa, estava escrito: "Não é o item. Raro. É a garota que o vê como um tesouro." Eu entendi. Se já fui invisível em minha própria casa, agora cada peça que eu tocava era como se eu me redefinisse. E eu jurei que nunca mais deixaria ninguém me julgar mal. Assim como eu nunca havia julgado mal o verdadeiro valor de uma joia escondida sob a poeira do tempo. Decidi escutar minha supervisora. Comecei meu próprio negócio no meu 4º período. Ninguém sabia. Não que alguém perguntasse. Minha família ainda pensava que eu estava trabalhando em algum emprego temporário, em algum lugar. Como se toda a minha carreira fosse apenas uma pausa entre as constantes mudanças de rumo de Beatriz. Aluguei um pequeno escritório no 3º, andar de um prédio antigo, logo acima de um café italiano e ao lado de uma clínica odontológica fechada.
O escritório tinha apenas 28 metros quadrados, com uma mesa de madeira instável apoiada em uma caixa de arquivo, uma cadeira, que recuperei do lixo e limpei completamente, e uma luminária de segunda mão comprada em um mercado de segunda mão. Toda vez que eu ligava a lâmpada, ela fazia um clique fraco, como se nem ela tivesse certeza sobre sua vida útil. Dei à empresa o nome Aurora Íris, em homenagem à flor, que minha mãe costumava cultivar no quintal antes de Beatriz nascer. E tudo murchar em silêncio. O começo foi difícil. Eu trabalhava com pequenos clientes. Uma senhora idosa querendo verificar seu anel de noivado da época da Grande Depressão. Um antiquário local que precisava diferenciar platina verdadeira de uma liga folheada. Eu cobrava menos do que as grandes empresas, mas meu trabalho era meticuloso, incluindo análise microscópica de pedras preciosas e rastreamento histórico de procedência. Aos poucos, minha reputação começou a crescer. Uma indicação se transformou em duas. Então vieram ligações de advogados imobiliários, colecionadores particulares e até mesmo de um pequeno museu regional que precisava de ajuda para avaliar um conjunto de joias herdadas e nunca examinadas profissionalmente. No ano seguinte, mudei para um escritório maior, desta vez no térreo, com fachada de vidro e uma placa apropriada. Ainda não era muito longe do café italiano, mas contratei minha primeira funcionária, Patrícia, uma recém-formada em geologia, com olhos brilhantes e uma paciência incrível para pedras minúsculas. Ensinei a ela como examinar cortes de pedras, preciosas sob lâmpadas de filamento, como identificar sinais de artesanato a olho nu, e o mais importante, como confiar na intuição. As coisas cresceram mais rápido do que eu esperava. No quarto ano, eu já tinha expandido e tínhamos 3 escritórios operacionais, em São Vicente, Campinas e São Paulo. Atendíamos clientes de todo o país. Fechamos contratos de autenticação para leilões, avaliados em milhões de reais, e nos especializamos em coleções esquecidas, encontradas em cofres de depósitos e sótãos. Naquela época, meu patrimônio líquido era de quase 10 milhões de reais, sem contar quase 1 milhão a mais em contratos de autenticação pendentes. Morava, agora em uma pequena casa ainda no subúrbio, dirigia um carro prateado e usava um telefone não tão moderno. Não porque eu fosse pirangueira, mas porque não precisava provar nada a ninguém. Eu sempre fui muito consciente a respeito do dinheiro. Sempre gastei com sabedoria. Nunca fui consumista. Minha família ainda não fazia ideia. Para eles, eu era apenas Isabela, a filha teimosa que se recusava a ter um emprego estável, que ganhava a vida mexendo com coisas velhas e sempre perdia o jantar porque provavelmente estava limpando antiguidades de novo. Eu ainda comparecia aos jantares de domingo. Ainda ouvia minha mãe falar sobre como Beatriz havia acabado de mudar de curso pela 4ª vez. Desta vez para a psicologia, ela queria se especializar no comportamento animal e como, talvez agora ela tenha encontrado sua paixão. Ainda assim, meu pai sugeria que eu me candidatasse a um emprego na escola estadual ou um concurso, porque eles têm um bom plano de saúde. Beatriz fazia postagens no Instagram, como uma exibindo uma nova bolsa de grife com a legenda: "Eu mereço isso depois de um semestre difícil." Sempre que me perguntavam o que eu estava fazendo, eu apenas sorria levemente e respondia: "O mesmo de sempre." Um pequeno trabalho de autenticação, algumas peças vintage. Ninguém pedia mais detalhes. Ninguém percebia que o colar de pérolas que eu usava pertencia a uma nobre britânica da era eduardiana, ou que o grampo de cabelo com rubi era de um raro design do início do século XX. Eles presumiam que era coisa de mercado de antiguidades. E eu não me preocupava em corrigi-los. Uma vez, Beatriz brincou durante o jantar: "Você provavelmente tem colares suficientes para abrir uma loja." Sorri, servi-me de suco de laranja e disse: "Quem sabe, né? Eu poderia ter dito tudo, que estava por trás de alguns dos maiores casos de autenticação da região. Que minha empresa acabara de assinar um contrato com o Museu Nacional. Que fui convidada a escrever para um dos jornais mais respeitados de gemologia. Que a pulseira que Beatriz estava usando era falsa, mas não disse, porque às vezes o silêncio é a única coroa que os esquecidos podem usar
sem precisar pedir permissão. Comecei a enviar dinheiro para meus pais no final do meu 5º ano no negócio. Comecei com R$ 1.000 por mês, depois aumentei para 2 e depois para 3.000 quando as despesas acadêmicas inesperadas de Beatriz aumentaram, após mudar para sua 5ª especialização, desta vez em design de interiores. Mamãe me ligou em um sábado à noite, com a voz baixa. Depois de alguns agradecimentos educados, disse: Beatriz está realmente se encontrando, sabe? Mas a mensalidade na Universidade Paulista não é barata. E seu pai, com salário de professor, não consegue cobrir tudo. Eu estava na minha mesa, revisando documentos para uma avaliação de joias antigas no valor de R$ 400 mil. Então ela perguntou: Você pode ajudar com um pouco mais? Perguntei de volta: Quanto você precisa por mês? No total agora vou precisar de 4.000, mas só por um tempo. Quando a Beatriz se formar, ela vai ajudar a família toda. Eu não mencionei que Beatriz não havia terminado nenhum programa nos últimos 6 anos. Não perguntei por que não sugeriram que ela se candidatasse a bolsas de estudo ou procurasse empregos de meio período. Apenas abri minha conta empresarial e configurei uma transferência automática mensal de R$ 4.000, sob o rótulo Auxílio Educação Familiar. Toda vez que o dinheiro saía, eu me lembrava. Não porque eles mereçam, mas porque eu posso. Nem todo mundo consegue. Continuei fingindo que não ouvia minha mãe dizendo aos vizinhos: A Isabela vive com tanta simplicidade que basicamente só come sopa enlatada e anda de bicicleta. Fingindo também que não via Beatriz postando fotos das férias em Cabo, exibindo bolsas de grife com a legenda: Eu mereço isso depois de um semestre difícil. Uma vez, durante o jantar de domingo, eu tinha acabado de cortar uma fatia de assado, quando Beatriz olhou para mim com um meio sorriso e perguntou: Já pensou em fazer um mestrado? Pode ajudar com seu pequeno trabalho na loja de antiguidades. Mamãe não riu. Apenas assentiu, pensativa. Ela está certa. Todo mundo tem mestrado hoje em dia. Se você voltasse a estudar, poderia conseguir um emprego melhor. Fiquei quieta e tomei um gole de água. Minha mente estava um pouco nebulosa, e na minha mente estava o design para a nova galeria em São Paulo. Eu tinha acabado de assinar o contrato na semana passada, um projeto de R$ 2.500.000, e eu era a responsável por autenticar cada joia. Mas eles não precisavam saber. Nunca quiseram saber. Beatriz ainda acreditava que eu vivia das economias dos nossos pais. E meus pais não faziam ideia de como eu conseguia mandar 4.000 para eles todos os meses. Uma vez, na festa de aniversário do namorado dela, depois de alguns drinks, ela deixou escapar para as amigas: Minha irmã não tem ideia do porquê ainda está correndo atrás daquelas coisas velhas e empoeiradas. Meus pais ainda ajudam ela a pagar o aluguel, por pena. Uma das amigas dela, que por acaso era uma antiga cliente minha, mais tarde me contou exatamente o que foi dito. Lembro de ter rido quando ouvi aquilo. Não por tristeza. Não por raiva. Apenas vazio. O tipo de vazio que vem de estar no topo, olhar para baixo e ver sua família ainda na base da montanha, sem vontade alguma de escalar, mas exigindo que você jogue uma corda para puxá-los. Fiquei em silêncio, assim como aquelas peças antigas que uma vez encontrei enterradas em pilhas de lixo. Às vezes, o silêncio é o que torna algo verdadeiramente raro. Mas as coisas começaram a mudar quando Beatriz comprou um carro novo, um Creta da Hyundai de edição limitada. Ela postou no Instagram com a legenda: Me recompensando depois de um semestre difícil. O trabalho duro sempre compensa. Aquele carro que eu conhecia custava mais de R$ 100.000, e eu também sabia que ela nunca poderia comprá-lo sem um financiamento discreto. Naquele dia, minha mãe me ligou com a voz cheia de orgulho. Você viu, querida? A Beatriz está indo tão bem, está lidando com tudo sozinha agora. Ela realmente tem potencial para ter sucesso. Fiquei quieta de novo, mas desta vez não havia mais paciência em mim. Apenas uma pergunta clara ecoava em minha mente. Quando eles finalmente me verão? Não como a sombra desbotada que criaram. Eu
Não tinha planejado ser a anfitriã do Dia de Ação de Graças naquele ano. Honestamente, estava pensando em desaparecer sozinha, em algum lugar. Mas então minha mãe ligou, soando mais frágil que o normal. Eu não estou me sentindo bem. Isabela, ninguém está realmente com ânimo para cozinhar este ano. Todo mundo está ansioso pelo feriado. Você sabe como é? Eu sabia. Estavam ansiosos por um jantar que ninguém lembraria quem cozinhou, mas todos lembrariam se eu não aparecesse. Pausei, por alguns segundos antes de responder. Eu cuido disso. Você pode descansar um pouco. Na verdade, eu já havia contatado um serviço de buffet de alto padrão de São Paulo, o mesmo que eu usava nos eventos de leilão da minha empresa. Eles eram especializados em jantares privados para colecionadores, oferecendo cardápios personalizados, onde cada prato era uma obra de arte, do sabor à apresentação. Paguei tudo com o cartão secundário da minha empresa. Ninguém sabia. Ninguém perguntou. Todos presumiram que eu conhecia alguns chefes. Na manhã do dia de ação, de graças, cheguei cedo. A equipe do buffet veio 1 hora depois, com fornos portáteis, bandejas de prata e até mesmo um designer profissional de mesa. Beatriz os viu de relance e sussurrou para minha mãe. Ela não está exagerando um pouco? Parece que está tentando impressionar alguém. Dei um pequeno sorriso. Impressionar? Eu não tinha mais ninguém para impressionar. Eu só queria uma refeição de verdade, sem peru seco, sem purê sem gosto, sem molho tão salgado que exigia um copo d'água entre as garfadas. O jantar foi servido na hora certa. Quase 20 pessoas lotaram a casa. Avós, tias, tios, parentes distantes e, claro, Beatriz e seu novo namorado, todos ofegantes com cada prato servido. Eu não disse muita coisa. Apenas sorri, servi vinho e ofereci a refeição. Silenciosamente, subi as escadas até meu antigo quarto para monitorar um leilão ao vivo em andamento no Japão. Uma cliente antiga estava dando lances em um conjunto raro de pedras preciosas da era Meiji. Eu não podia me dar ao luxo de me distrair. Abri meu notebook, iniciei o software de autenticação e acompanhei os lances enquanto me mantinha conectada com meu assistente via fone de ouvido Bluetooth. Foi então que Beatriz entrou sem bater. Você tem carregador de iPhone? Meu celular. Tá morrendo. Perguntou sem esperar resposta, com os olhos já presos à tela brilhante do meu notebook, onde gráficos e números se destacavam. Seus olhos se arregalaram e depois se estreitaram. Ela deu um leve sorriso irônico. Se importa se eu pegar isso emprestado? Vamos mostrar a todos como é legal esse seu trabalhinho antigo. Antes que eu pudesse me levantar, ela já tinha pego o notebook e saído em direção à sala de jantar. Gente, olhem o que a Isabela está fazendo no dia de ação de graças. Gritou, enquanto eu corria atrás dela. Ela girou a tela para todos verem. Ninguém disse uma palavra. As guias abertas revelavam uma conta bancária com um saldo de R$12.600.000, um contrato de autenticação no valor de R$400.000 e o último relatório interno trimestral que declarava lucros superiores a 4 milhões. Silêncio. Aquele tipo de silêncio em que se ouve um garfo raspando o prato. Minha mãe foi a primeira a quebrar. Ela deu uma pequena risada, forçou uma mordida no peru e balançou a cabeça. Vamos lá. A Isabela provavelmente está só ajudando alguém com a papelada. Né, querida? Respirei fundo, ajeitei as mangas e fui para o meio da sala. Não, mãe. Eu sou quem assina o contrato. Eu sou a CEO da Aurora Iris. Minha empresa opera 3 escritórios, em 3 estados. Somos especializados em joias antigas e autenticação de ativos patrimoniais. Tudo o que vocês estão vendo é real. Alguém deixou uma colher cair. O queixo da Dona Teresa caiu. Meu pai se recostou, suando na testa. Beatriz agarrou a borda da mesa, a voz embargada. Você tem esse tipo de dinheiro e nunca contou nada. Mamãe e papai estão cheios de dívidas. Me virei para minha mãe. Eu transfiro R$4.000 para você todo mês há mais de 2 anos. Você nunca se perguntou de onde vinha esse dinheiro? O rosto dela ficou pálido. Meu pai ficou...
vermelho. Beatriz começou a chorar. Eu tenho o direito de saber, gritou com a voz trêmula. Eu sou sua irmã. A família deve compartilhar. Olhei para ela. Para todos eles. Aqueles que me rejeitaram, que me diminuíram, que me desprezaram enquanto viviam às custas do meu esforço. Falei suavemente, mas com clareza. Família não significa carregar quem sempre desprezou você. Fechei o notebook e caminhei em direção à porta. Alguém gritou algo sobre obrigações e deveres, mas eu não me virei. Tudo que eu ouvia era a batida constante do meu coração, como o tic-tac de um antigo relógio de ouro, funcionando suavemente, apesar da poeira e do tempo. Ninguém se levantou para me abraçar. Ninguém disse: Isabela, estamos orgulhosos de você. Nenhum parabéns, nenhum sorriso genuíno. Depois de um longo silêncio, a primeira voz que ouvi foi da minha mãe, afiada como um soco no peito. Você tem milhões de reais e ainda deixa seus pais lutarem? Você ao menos pensou na sua irmã, eu. Não tive chance de responder, antes que Beatriz gritasse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu mereço saber. Sou sua irmã. Você manteve tudo em segredo e ficou aí, sentada, vendo a gente sofrer. Sofrer? Soltei uma risada curta. Você chama voar de executiva? Usar relógio da Cartier e comprar um Creta de sofrimento? Meu pai, que até então estivera calado, bateu a mão na mesa. Chega. Não importa o que você faça. Você ainda é filha desta família. Famílias compartilham. Você deveria se envergonhar por manter isso em segredo. Olhei ao redor da mesa. Aqueles olhos não eram de pessoas queridas. Eram olhos que viam um cofre que acabava de ser arrombado. Eu mandei 4.000 reais por mês para vocês durante 2 anos. Toda vez que você ligava chorando, dizendo que não dava conta, eu nunca perguntei por quê. Nunca exigi nada. Só enviava o dinheiro, em silêncio. E é assim que fui recompensada. Então, por que você não disse nada? Minha mãe rebateu. Por que não contou que teve sucesso? É porque não queria que confiássemos em você? Ou porque queria guardar tudo só para si? Segurei o copo com mais força, mantendo a voz firme. Já estava acostumada a ser ignorada. Desde que Beatriz nasceu, deixei de ser prioridade. Cada prêmio que ganhei, cada prova que tirei nota máxima, tudo foi esquecido porque sua irmã precisa descansar. Olhei diretamente para minha mãe. Você se lembra de quando tirei nota máxima no Enem? E pai, você se lembra da minha formatura? Ninguém foi. Estavam ocupados demais assistindo ao recital de balé da Beatriz na pré-escola. As mãos da mamãe tremiam. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. E agora, no momento em que vocês descobrem que fiz algo, que nunca acreditaram que eu conseguiria, a primeira reação é raiva, porque eu não compartilhei? Não é isso. Beatriz interrompeu. Estou chocada. Me sinto traída. Você não confiava em mim. Você nunca confiou em mim. Eu disse, a voz baixa. Sempre me viu como uma sombra atrás de você. Você zombou do meu trabalho na frente dos seus amigos. Disse a eles que eu vivia às custas dos nossos pais. Mas sou eu quem paga por cada semestre que você estuda, por cada viagem que você se gaba nas redes sociais. Beatriz congelou, os olhos arregalados. Ela não esperava que eu soubesse de tudo. Isabela, disse minha mãe com a voz trêmula, eu não quero brigar. Mas você não pode acumular esse tipo de fortuna e esperar que todos reajam como se nada tivesse mudado. A família precisa de ajuda. Você poderia começar um fundo para a Beatriz. Ela quer abrir a própria empresa de design de interiores. Você quer dizer, usar o meu dinheiro para financiar um sonho que nunca foi seguido? Abri minha bolsa, peguei o celular, apertei alguns botões e disse com firmeza. Acabei de cancelar as transferências automáticas. A sala explodiu. Minha mãe gritou. Isabela, você não pode fazer isso. Seu pai e eu estávamos contando. Com isso, a Beatriz nem terminou o curso. Então está na hora de começar a descobrir sozinha, respondi.
Estou por conta própria desde os 17 anos. Se eu conseguir, o resto de vocês também consegue. Me levantei. A cadeira bateu no chão com um baque seco. Ninguém tentou me impedir, mas ainda assim, virei-me uma última vez. Se a única razão pela qual alguém quer me manter em sua vida é o dinheiro, então me desculpem, mas eu cansei de comprar amor e não preciso mais disso. Saí enquanto sussurros irrompiam atrás de mim. Alguém mencionou um advogado. Outra pessoa disse: ela vai se arrepender disso. Mas quando fechei aquela pesada porta de madeira atrás de mim, a única coisa que senti foi alívio. Eu saí do jantar de ação de graças. E pela primeira vez na vida, eu não me senti culpada por escolher a mim mesma. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, meu celular começou a vibrar sem parar, como se alguém estivesse com o dedo grudado no botão de chamadas. Mensagens de texto inundaram a tela. As primeiras mensagens foram da minha mãe. Gabriela, você está estragando tudo. Precisamos conversar. Beatriz está desmoronando. Você não vê que ela perdeu toda a fé? Família é para onde você retorna, não para onde você se afasta. Então, meu pai ficou mais frio e comedido. Eu não sei que tipo de pessoa você se tornou, mas não é assim que se trata a família. A mensagem de número 37 veio de Beatriz. Você está acabando com tudo. Vai se arrepender disso. Desliguei o telefone e o coloquei com a tela virada para baixo sobre a mesa, como se isso pudesse, de alguma forma, fazer a tempestade ir embora. Mas, no dia seguinte, os e-mails da empresa começaram a receber spam, principalmente de nomes. Muito familiares, parentes distantes do meu tio, até mesmo a esposa do amigo do meu pai, que costumava dizer: Isabela é doce, mesmo que ela não seja exatamente brilhante. Contratei um advogado. O nome dele era Ricardo. Ele já havia representado alguns dos meus clientes VIP em disputas patrimoniais. Quando entreguei a ele a sequência de mensagens, seu rosto não mudou. Ele apenas assentiu. Você precisa de uma ruptura limpa, financeiramente e legalmente. Vou redigir as cartas de cessação e desistência hoje mesmo. Enviamos avisos oficiais para todos da lista, exigindo que parassem com todas as formas de ameaças, assédio ou solicitações financeiras. Pedi a Ricardo que incluísse uma linha, curta, não em linguagem jurídica, mas em linguagem humana e simples. O amor, se existe, nunca deve vir com uma fatura. Uma semana depois, Beatriz postou uma longa mensagem enigmática nas redes sociais. Começava com: nem todo mundo com dinheiro tem coração. Junto com a legenda, havia fotos antigas. Eu a segurando quando bebê, eu na formatura do ensino médio, eu sorrindo no jantar de seu aniversário de 17 anos. A postagem inteira parecia uma acusação emocional projetada para ganhar simpatia. Os comentários se dividiram em 2 grupos. Um lado me chamou de caixa eletrônico de coração frio. O outro questionou por que alguém usaria fotos de 8 anos atrás para se fazer de vítima. Eu não respondi. Simplesmente abri uma velha caixa de madeira no meu armário e tirei o colar vintage que a vovó Helena me deu quando eu tinha 15 anos. Uma única pérola pendurada silenciosamente, em ouro desbotado. Prendi-o em volta do pescoço, como se colocasse um pedaço de memória que me fez forte todos esses anos. A vovó era a única da família que eu não tinha bloqueado. Quando liguei e contei tudo a ela, ela não ficou surpresa. Apenas suspirou. Você finalmente fez o que deveria ter feito há muito tempo. Fiquei em silêncio. Ela continuou com a voz lenta, mas firme. A família não é aquela que te puxa para trás quando você está tentando voar. Você já viveu na sombra deles, por tempo suficiente. É hora de escolher sua própria luz. Na semana seguinte, eu a convidei para ficar comigo por alguns dias. Ela chegou com uma pequena mala e uma lata de biscoitos amanteigados que ela mesma assou. Sentamos na sala de estar, olhando uma coleção de joias que eu havia acabado de adquirir da Suíça. Ela, que me ensinou a diferenciar o verdadeiro do falso por instinto, sorriu como se toda a sua vida tivesse esperado por aquele momento. Mudei todos os meus números de telefone.
todos os endereços pessoais foram apagados do sistema da empresa. Minha recepcionista foi instruída a não admitir ninguém que alegasse ser da família sem agendamento prévio. Assinei um contrato de locação para uma nova sede em um complexo seguro, com guardas de segurança e entrada biométrica. Numa segunda-feira, de manhã, enquanto tomava café e revisava o layout de uma exposição, Ricardo me ligou. Parece que as coisas ficaram quietas, pelo menos no papel. Apenas sorri, porque sabia que silêncio não era aceitação. Era relutância. Mas isso não importava mais. Eu não precisava que eles reconhecessem quem eu era. Só precisava parar de pedir permissão para ser eu mesma. Minha avó uma vez me disse: uma verdadeira joia não precisa gritar para provar seu valor. Só precisa não ser enterrada entre as rochas. Agora, eu tinha sido colocada no ambiente certo, e nunca mais deixaria ninguém me arrastar de volta para as sombras. Mudei-me para minha nova casa no início de março. Uma casa no estilo de meados do século, na Muca, próximo ao Museu d'Ares. Imigração. Nada chamativo, mas silencioso e privado. Tinha segurança, câmeras de vigilância com inteligência artificial e um cofre de joias projetado como um cofre bancário. Configurei tudo manualmente no meu novo escritório. Uma luminária, âmbar quente, luz suave, cadeira de couro e uma estante de mogno vintage que comprei em uma livraria que estava fechando. O cheiro me lembrou das tardes da infância, lendo alguns livros no terraço da vovó. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo em um espaço onde não precisava me encolher. Não precisava diminuir meu próprio sucesso para que os outros se sentissem confortáveis. Chega de olhares de escárnio da minha mãe. Chega de comentários maliciosos da Beatriz como: esse colar parece que é da loja de departamento. Chega de jantares de domingo em que eu precisava fingir ser normal. Eu era totalmente eu mesma, e isso bastava para preencher cada espaço, vazio. Para minha surpresa, a empresa ficou ainda mais forte depois de tudo. Alguns ex-clientes entraram em contato depois de ver a postagem enigmática da Beatriz nas redes sociais. Não fizeram perguntas. Na verdade, confiaram ainda mais em mim por eu ter mantido tudo privado por tantos anos. Um renomado designer de moda me procurou para autenticar uma coleção pessoal de joias vintage para uma próxima exposição em São Paulo. Um grande museu europeu me convidou para colaborar na restauração de um tesouro perdido do século XVIII. Contratei 2 novas especialistas em avaliação, expandi nosso escritório em Campinas e assinei contratos com 3 casas de leilões internacionais. Em uma reunião estratégica, minha diretora financeira hesitou antes de dizer: estamos em posição de adquirir um concorrente menor no Sul. Se você estiver pronta, Isabela, este pode ser o momento ideal de expandir nossa influência. Eu sorri. Nunca persegui o poder. O que busquei, desde o começo, foi a liberdade. Certa manhã, eu estava sentada na janela do 2º andar, com uma xícara de chá preto na mão, observando a névoa rolar sobre o lago. A vovó estava lá fora regando as plantas, ainda usando seu cardigã azul celeste favorito. Ela ficou comigo mais tempo do que o planejado, e eu não a impedi, pelo contrário. Você sabe do que eu mais me orgulho? Ela me perguntou certa noite, enquanto estávamos no escritório classificando pedras preciosas. Balancei a cabeça. Ela não disse carreira ou riqueza, apenas que você se manteve fiel aos seus valores, mesmo quando o preço era alto. Ouça, frase ficou comigo por dias. Pensei em todas as vezes que fiquei em silêncio para não machucar os outros. Nas noites em que cheguei em casa com os ombros pesados, achando que tinha que ser o suficiente para ser notada. Nos anos em que me esforcei para ser útil, apenas para ser vista. Agora, eu não precisava da validação de ninguém, porque já havia provado à única pessoa que mais importava que eu era o suficiente. Um dia, enquanto verificava o inventário para a restauração, encontrei o grampo de cabelo em forma de cisne com pedra lavanda clara da vovó. Ele havia ficado guardado naquela velha caixa por anos, não por seu valor monetário, mas porque marcou o início de tudo. Embrulhei-o em uma caixa de veludo azul e escrevi uma pequena nota no cartão. Para a garota que uma vez se sentiu invisível. Você se tornou o tipo de luz que ninguém viu chegando. Coloquei a caixa na primeira prateleira da minha galeria particular,
como um lembrete de que minha jornada não começou com privilégios. Começou com o esquecimento. Não muito tempo depois, recebi um convite para palestrar em uma conferência internacional sobre patrimônio e avaliação, em Londres. Pela primeira vez não hesitei. Não temi o que poderiam pensar. Não me preocupei se isso faria alguém da minha família se sentir pequeno. Estava usando meu nome verdadeiro. Estava à frente da empresa que construí do zero. Usando o anel de ouro branco que minha avó me deu, com o orgulho silencioso de quem um dia foi esquecida, mas nunca se esqueceu de quem era. Bom, a história de Isabela é um lembrete poderoso de que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é se afastar de algumas pessoas, mesmo que sejam a sua própria família, para finalmente encontrar a verdade e a liberdade. Nem todo mundo nasce no amor que merece, mas todos têm o direito de escolher não viver para sempre na sombra da injustiça. Isabela não construiu uma carreira do nada. Ela aprendeu a se amar sem precisar da aprovação daqueles que a machucaram. Essa é a verdadeira cura. Essa é a verdadeira liberdade. Agora me diz, o que você achou da escolha de Isabela? Ela foi dura demais? Ou essa foi a única forma de viver de acordo com seus valores? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história. Emocionante e poderosa. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para a gente saber o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até logo!